Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Estamos aqui na nossa aula 3 e acompanhando com a gente está a professora Adriana. Oi, professora, tudo bom? Tudo bem? Então, vamos para mais uma aula, de operações de cooperativas. Todos assuntos muito importantes para vocês montarem a cooperativa de vocês, o projeto integrador e depois para o trabalho profissional de vocês. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agricultura familiar e vamos falar sobre os mercados institucionais. Vamos ver ali nos slides, a gente vê essa questão da agricultura familiar vai ser abordada hoje. Vamos falar de cooperativas e mercados institucionais. Nossos objetivos é identificar o que é um mercado institucional e reconhecer a importância dos mercados institucionais para a agricultura familiar. Começando falando um pouquinho de agricultura familiar. A agricultura familiar configura-se pelos pequenos produtores, trabalhadores rurais, meieiros, lavradores e outros atores sociais antigamente marcados pelo estigma da pobreza e da irrelevância da sua produção. Por isso, não havia devida atenção ao poder público sobre as suas atividades. A agricultura familiar tem dinâmicas e características distintas em comparação à agricultura não familiar ou agricultura convencional. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Gente, quando a gente fala de agricultura familiar, nós estamos sempre discutindo uma questão de uma dinâmica muito própria de uma família inteira envolvida na produção da agrícola. A sua fonte de renda principal vem da atividade agropecuária e ela está realmente ligada ao processo de produção. Então é o pai mesmo que trabalha, os filhos que ajudam, né? Pode ser na terra própria, mas ela pode ser em terra de terceiro. O sistema de meieiro é aquele sistema onde um terceiro utiliza a terra do proprietário, né? Então imagina, você tem um sítio, aí vem alguém para te ajudar a trabalhar nesse sítio, essa pessoa vai lá, toma conta, trabalha e recebe metade da produção, por isso meieiro, né? Metade. Ela está muito ligada a essa questão de ter a fonte de renda principal vindo da agricultura, da atividade agropecuária, porque nem sempre para as pessoas que têm terra, a fonte principal de renda é a atividade agropecuária. A gente está falando de baixa concentração de terra, são pequenas propriedades de terra, e muita diversidade produtiva. É o contrário das grandes propriedades. Numa grande propriedade, geralmente a gente tem grande extensão de terra e uma monocultura ou uma cultura só. A gente vai plantar só soja, ou vai cultivar só milho, ou vai ter somente cuidar de gado de corte. Isso normalmente nas grandes propriedades. Já na propriedade menor, normalmente ligado ao contexto da agricultura familiar, o que a gente vê é diversidade de culturas. As pessoas têm ali uma horta, vai produzir diversos produtos dentro da horta, produzir couve, produzir alface, vai produzir outras hortaliças, vai produzir também vários grãos. A pessoa pode produzir, uma época do ano produz milho, outra época pode produzir feijão, e essa diversidade traz uma relevância, principalmente quando a gente discute o abastecimento de alimentos da própria família, porque é muito mais fácil você ter uma condição de renda mesmo e de condição de vida quando você consegue produzir os seus alimentos, mas também uma condição de qualidade de vida para as populações das cidades que estão próximas dos lugares que tem agricultura familiar. Porque imagine você estar numa cidade agora, você mora na cidade rodeado por fazendas que produzem soja. Olha como é a sua condição alimentar. Você precisa que os seus alimentos venham de outros municípios. Isso te deixa numa situação de fragilidade. Se tiver, por exemplo, uma greve de caminhoneiros, a gente fica sem combustível, a cidade pode ficar desabastecida, sem alimentos. Agora vamos imaginar outro cenário. Você vive numa cidade, mas essa cidade é rodeada de pequenas propriedades rurais. E essas pequenas propriedades se organizam. Por exemplo, a gente pode ter uma feira de produtores. Na feira de produtores vende-se o milho, vende-se pamonha produzido do milho, vende-se também peixe, vende-se hortaliças, vende-se outros grãos e vários outros alimentos que ajudam na sua questão alimentar.
olha como a sua situação está menos frágil, menos suscetível. Você não está tanto ligado a problemas de logística, de transporte, que vai afetar como que esse alimento chega até a sua mesa. Porque a trajetória da produção até o seu consumo é uma trajetória muito mais simples. Você, morador da cidade, rodeado de pequenos produtores ao seu redor, você consome o que esses pequenos produtores produzem. E eles estão produzindo ali próximo de você e podem comercializar diretamente com você ou com poucas interações até chegar o comércio direto para você e o seu consumo. Então, isso traz benefícios que são mútuos, porque a pequena propriedade é uma forma de distribuir renda. Você vai ter várias famílias com essa fonte de renda da terra. E a produção, por ser muito diversa, por ter várias culturas, né, milho, trigo nem tanto, né, mas aqui na nossa região, feijão, vários outros produtos ligados à nossa alimentação que são produzidos na pequena propriedade, a gente vai ter uma condição de segurança alimentar, porque vários proprietários de várias terras, ao mesmo tempo produzindo diversos alimentos diferentes, vão dar mais segurança para a gente na questão alimentar, porque a gente não fica tão suscetível a algumas crises. Não é, por exemplo, faliu uma empresa, a gente vai ter um problema de alimentação? Não, porque vai vir de várias fontes essa alimentação, de várias propriedades. Como a gente vê aqui no slide, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e sua moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante nesse setor. A gente tem uma lei, que é a Lei 11.326, de julho de 2006, que define as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para a identificação desse público. Segundo dados do Censo Agropecuário, em 2006, 84,4% de todos os estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. Nós não estamos falando aqui de extensão territorial, esse dado é quantidade de propriedades. De todas as propriedades que existem no Brasil, 84% dessas propriedades são de agricultura familiar. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade está na região Nordeste. De acordo com o estudo, ela constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Então, municípios pequenos, gente, de até 20 mil habitantes, que aqui no nosso estado a gente tem vários, 90% desses municípios têm a base da economia na agricultura familiar. A agricultura familiar é um tópico muito relevante quando a gente discute economia, principalmente para a economia dos pequenos municípios. Nos pequenos municípios, a agricultura familiar costuma ser a base, porque ela gera empregos diretos e indiretos e ela ativa realmente a economia, principalmente dos municípios até 20 mil habitantes. Respondendo por 35% do produto interno bruto nacional, do nosso PIB. Então, 35% do nosso PIB vem da agricultura familiar. É muita coisa, né, gente? Absorve 40% da população economicamente ativa no país. 40% de todos os trabalhadores que estão ativos no país, 40% dos trabalhadores que estão trabalhando hoje, estão ligados à agricultura familiar, direta ou indiretamente. Ou porque eles trabalham diretamente na agricultura familiar, ou porque eles estão ligados à cadeia produtiva da agricultura familiar. Estão processando alimentos da agricultura familiar ou comercializando esses alimentos. Então, é muita gente mesmo, muita gente afetada por essa realidade. É uma coisa que não gera números grandes de exportação, às vezes que as pessoas comentam, né? O Brasil exporta muita soja, o Brasil exporta muito gado, isso dá muito dinheiro, enriquece muita gente, é um assunto muito comentado. Mas a agricultura familiar, ela é o assunto da família brasileira, porque ela realmente é uma fonte de renda para a família brasileira e ela tem muita importância por causa disso. Professora, as pessoas na chat comentaram alguma coisa? Não. Nós temos o chat. Não. Nós estamos com o nosso chat aí, gente. Vocês fiquem à vontade, mandem seu comentário. Você conhece alguém que é agricultor familiar? Na sua cidade tem agricultura familiar? Você é agricultor familiar? Você conhece pessoas ligadas à agricultura no seu município? Conta pra gente, a gente quer ler aqui ao vivo, tá? Vamos comentar aqui nossos dados. A gente tem esse gráfico que eu gosto muito de comentar. Esse é um gráfico do Censo Agropecuário de 2006. Tá? Esse gráfico ele vai falar em relação ao número de estabelecimentos, né? Aquele número que eu falei de 84,4%
das propriedades rurais no Brasil são de propriedades familiares e apenas 15% no Brasil pertence a empresas, são propriedades não familiares e são propriedades que configuram, né, grandes propriedades, e aí já não configura como agricultura familiar porque são estabelecimentos de grande porte. Do total da área de terra, no entanto, a gente percebe que esses 15% aqui detêm 75% da terra. 75% da terra está sendo utilizada para a agricultura não familiar no Brasil. E os 84,4% dos agricultores familiares detêm 24% da terra agricultada. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo mostrar aqui? Que essa parcela gigantesca de propriedades ocupa somente 1/4 da terra agricultável no Brasil. No Brasil a gente tem essa grande característica também, que a gente tem só 15% das nossas terras para grandes propriedades rurais, só que esses 15% das propriedades ocupam 75% da terra. É natural, né? Porque a gente está falando da questão de concentração de terra. No entanto, é uma coisa que, como política pública, a gente deve combater, porque a concentração de terra gera concentração de riqueza, e essa concentração de riqueza não é benéfica para a população no ponto de vista econômico, né? A concentração de renda, ela é um dos malefícios internos do capitalismo. Os economistas, né, comentam sobre isso, como que o capital tem essa tendência de se concentrar na mão de poucas pessoas, e isso atrapalha o funcionamento do capitalismo, que atrapalha as questões de compra e venda, comercialização, dinâmica social mesmo, que tem que haver no capitalismo para a gente ter crescimento econômico. Quanto mais concentração de renda, mais a renda está na mão de poucas pessoas. Só que se essa renda está na mão de poucas pessoas, a gente não tem uma grande população para consumir os produtos que os empresários produzem. Então a gente precisa ter distribuição de renda até para alimentar o capitalismo, para a gente conseguir ter como a gente fazer uma fonte de várias pessoas consumidoras. As pessoas precisam ter renda para ser consumidoras e o capitalismo precisa de consumidores para ele continuar existindo. Então existe uma tendência muito grande de concentração de renda, principalmente quando a gente fala de grandes capitais, e a terra é um desses exemplos. A terra é um grande capital, a terra tem essa tendência de se concentrar e de ser deixada como forma de herança. Então muitas vezes as famílias que tradicionalmente têm muita terra passam a ter uma quantidade de terra, grande de terra por muitas gerações. Isso é uma coisa que a gente faz esforço para corrigir mesmo, porque tem muitos malefícios para a sociedade, e um dos pontos positivos assim, que a gente pode levantar nesse processo de correção tem sido a importância que a agricultura familiar tem ganhado nos últimos anos, tanto no debate de políticas públicas, quanto no resultado que ela tem gerado para a nossa sociedade, né? A gente vai ver dados ainda desse censo, a gente vê que a agricultura familiar produziu 85% da mandioca que a gente teve no Brasil, 70% do feijão produzido no Brasil em 2016, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo. E na pecuária, cerca de 60% da produção de leite, além de quase 60% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos de corte, né? A carne que a gente come de boi. É por isso que se diz que quem alimenta a população é a agricultura familiar, né? Ótimo, com certeza. Nós somos alimentados pela agricultura familiar, porque a agricultura não familiar ela está mais ligada a exportações, a outros focos, né? Focos que não são a nossa alimentação, né? Sim, o nosso gráfico está aqui, né? Na família brasileira não é isso que a gente come? Arroz, feijão e farinha? Farinha vem da mandioca. Se a gente vai olhar arroz, feijão e farinha, a gente vê 70% do feijão é produzido pela agricultura familiar. 84% da mandioca é produzido pela agricultura familiar, 34% do arroz é produzido pela agricultura familiar. Sem contar o milho, que é uma coisa que a gente consome bastante, o cafezinho nosso de cada dia, 38%, né? Aqui estão as porcentagens, né? Tá tudo em porcentagem aqui, de quanto que a agricultura familiar é responsável por cada uma das culturas. E aqui a gente falou da mandioca, do feijão, do milho, do café, do arroz, além do trigo
e da soja. Então, o que é produzido no Brasil, principalmente o que a gente pensa em alimentos que as pessoas consomem, o alimento consumido ele vem da agricultura familiar no Brasil. E aí a gente está resolvendo dois problemas. O problema da concentração de renda, quando a gente incentiva a agricultura familiar, a gente está incentivando uma política de distribuição de renda, e também a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar que está em a gente conseguir produzir dentro do nosso país os alimentos que a gente produz. E não só no nosso país, como próximo da nossa residência, próximo da nossa moradia. Se houver qualquer tipo de crise, a pior crise que pode acontecer é aquela que te atrapalha a se alimentar. Né? A gente tem algumas necessidades que são muito básicas para a vida humana. A segurança, ela entra na base. Essa segurança é para ninguém te matar no meio da rua, mas também para você não morrer de fome. Então essas são as seguranças mínimas que a gente tem que ter no meio da vida, e uma delas está muito ligada a essa questão alimentar. O nosso país, a gente tem um estado de paz, graças a Deus, uma coisa fluindo muito bem. No nosso país, essa questão de transporte de comércio, a gente não se preocupa muito por essa questão de alimento. A gente consome aqui em Rondônia laranjas produzidas em São Paulo, a gente consome aqui em Rondônia, normalmente, muitos alimentos que vêm de outros estados e até outros países. Só que a preocupação básica de ter grande parte da nossa alimentação muito próxima à nossa residência, ela tem que existir. Porque se acontecer alguma crise que ela for duradoura, a gente tem que ter alguma segurança de que a gente vai conseguir sobreviver. Aqui no nosso estado a gente tem bastante agricultura familiar, principalmente por causa da nossa história de colonização. Né? Nós tivemos os PIC, os PADs, que são esses programas de colonização que marcaram a nossa década de 70, década de 80 aqui em Rondônia. Foram programas que chegaram com uma questão de terra, os proprietários conseguiram pequenas porções de terras, né? Lotes pequenos de terra. E isso é uma característica ligada à agricultura familiar. Quem vai trabalhar essa terra pequena normalmente é a família proprietária. E essa família, é muito difícil elas ficarem só numa monocultura, escolher uma só coisa para cultivar. O que as famílias fazem é ter uma diversidade de culturas, principalmente quando você compara o que uma família está produzindo com seus vizinhos. Várias famílias vão produzir coisas diferentes, né? A gente vai ter muita produção de mandioca aqui no nosso estado, bastante produção de milho. A gente vai ter questões que são realmente importantes para sanar essa nossa questão alimentar. Feijão, que é produzido aqui na nossa região também, né? E isso aí é importante para a nossa saúde e segurança. No slide a gente vê que a agricultura familiar possui, portanto, a importância econômica vinculada ao estabelecimento do mercado interno e ao controle da inflação de alimentos consumidos pelos brasileiros. Então, essa questão de segurança, né, mercado interno, quando eu falo mercado interno, estou querendo dizer o Brasil, e controle de inflação dos alimentos, porque quando a gente tem poucos produtores, imagina só, se eu tivesse só grandes fazendas produzindo, eu conseguia juntar essas grandes fazendas e combinar um preço, e talvez fazer um preço muito alto, que vai realmente afetar o brasileiro e vai ser um tipo de inflação. Ou até, eu não quero controlar preço, mas imagina que eu tenho uma grande fazenda, eu produzo aí 70% de todo o feijão brasileiro. E se eu tenho algum problema dentro da minha fazenda? Se eu tenho uma praga, uma peste que destrói minha produção, ou alguém vai lá até a fogo na minha produção, aí eu fico sem essa questão alimentar para o nosso país. Né? Esse meu exemplo é exagerado, né? Um produtor só, mas em algumas culturas no Brasil a gente tem muito poucos produtores mesmo. Se eles tiverem algum problema interno, isso já pode afetar a segurança nacional. Já os alimentos mais básicos não é o caso, arroz, feijão, farinha, normalmente no Brasil vem de vários produtores. Isso é muito positivo, é uma coisa muito boa e por isso que existem motivos muito racionais para apoiar a agricultura familiar. O agricultor familiar, ele tem uma relação diferente com a terra, uma relação mais próxima devido à tradição familiar. No Brasil, a maioria dos municípios possui menos de 20 mil habitantes, nos quais a agricultura familiar é muito presente e faz parte da cultura local. E conforme a Lei 11.326 de 2006, é considerado agricultor familiar o empreendedor familiar rural, que é quem pratica atividades no meio rural, quem possui área de até 4 módulos fiscais. Em Rondônia, esse módulo fiscal é 60 hectares. Então, só é considerado agricultura familiar quem tem o máximo de, no Rondônia, 240 hectares. Quem vai ter propriedades maiores não tem como se enquadrar como agricultura familiar. Além disso, tem outras necessidades, né? A mão de obra é da própria família, a renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento.
o gerenciamento do estabelecimento ou do empreendimento é feito pela própria família. Então, essas são as características da agricultura familiar. Tem que ser cumprido tudo isso para a gente considerar a agricultura familiar, e é muito importante saber que é possível diferenciar, né, o que é a agricultura familiar e o que é a atividade de exploração da agricultura feita de forma não familiar, que ou por grandes empresas, né, ou por propriedades muito grandes, a gente não considera mais agricultura familiar, mas é uma empresa agrícola que vai explorar, mesmo que seja no nome de uma pessoa física, né? A gente considera que aquilo ali não é uma agricultura familiar por causa do tamanho da terra, por causa do escopo de gerência, e fica muito mais no setor de negócios mesmo, como se fosse gerir uma empresa, do que como uma atividade de agricultura familiar. A gente vê que também são considerados agricultores familiares os silvicultores, aqueles que exploram a selva, né? Aquicultores, que são os pescadores, trabalham com as águas, os lagos, os rios. Os extrativistas, quem faz extração da natureza, por exemplo, aqui em Rondônia tem quem tira látex ainda da mata, né? Então, ele está extraindo uma coisa da natureza. Pode ser extrativista também quem extrai algumas sementes, aqui na nossa região a gente também tem. Os pescadores, os indígenas, os quilombolas e os assentados da reforma agrária. Esses necessariamente são agricultores familiares. O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E o PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito de acordo com suas necessidades e seu projeto. Gente, no Brasil a gente costuma fazer assim, né? Quando a gente quer criar um fortalecimento de algum tipo de política, de algum tipo de estratégia, a gente cria um programa público de incentivar essa estratégia. A agricultura familiar tem muitos argumentos para a gente apoiar ela. Ela promove distribuição de renda, ela promove um controle da inflação de alimentos e ela promove uma segurança alimentar para o país. Além disso, ela envolve muita mão de obra que fica ativa, passa a ter renda e passa a ter base principalmente nos municípios pequenos. Baseado em todos esses argumentos, a gente vai ter então a atuação do poder público que vai gerar esse programa que a gente chama de PRONAF, que ele vai entrar em cena para mudar a situação realmente da situação agrícola do Brasil, que é dar uma forma de suporte, alguns incentivos, alguns apoios para a agricultura familiar. Você já ouviu falar do PRONAF? Alguma coisa você ouviu falar? Comente com a gente queria ver o seu comentário aqui. Eu queria tanto que o pessoal comentasse, participasse hoje, professora. Então, nós temos alguns alunos aqui que estão ligados à nossa aula, que é a Escola Francisco Desmoré, a Escola Aurélio, e a professora Regina, da Escola Bandeirantes, ela falou que lá Nova Califórnia, eles têm o RECA e também a merenda da escola vem da agricultura familiar. Ótimo, excelente exemplo. O PRONAF está ligado a essa questão mesmo. Normalmente, o setor público se compromete a se esforçar para adquirir os produtos dos agricultores que têm o título do PRONAF, que são considerados agricultores familiares. Por exemplo, para comprar a merenda da escola. Isso é uma maneira de manter o dinheiro que vem do estado, às vezes vem do Brasil, vem lá de Brasília, né? Ele vem para um município pequenininho, lá de 20, 30 mil habitantes. Uma maneira de você manter esse dinheiro lá dentro do município. Como? Você gasta ele com os produtores locais ali do município mesmo. Por exemplo, na agricultura familiar. Você não está comprando de uma empresa grande, de um mercado lá dos Estados Unidos ou de outro estado. Não. Você está alimentando a economia local naquele município. Você está colocando dinheiro para aquelas famílias, para melhorar a qualidade de vida das famílias, a qualidade de renda das famílias, de emprego, de trabalho, garantindo uma atividade econômica capitalista, que é ter uma empresa familiar agrícola, né, que é cuidar de uma agricultura familiar. Então, esse exemplo do merenda escolar é excelente, muito bem comentado, professora, obrigado por lembrar. Ela falou, inclusive, que é um convênio da Emater com a escola. A Emater é uma parceira do PRONAF, né? A Emater é um órgão que traz sementes, traz tecnologias, traz cursos e traz realmente uma mobilidade, uma agilidade para o PRONAF no Brasil. O Brasil, a gente tem uma agricultura familiar mais dinâmica, mais tecnológica, porque a Emater está sempre aí pesquisando coisas, estratégias novas para melhorar a dinâmica realmente na agricultura familiar. Muito bem comentado. Obrigado por participar. Podem ser projetos destinados para o custeio da safra, o PRONAF pode, né, custear
o custeio da safra, atividades agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos, infraestrutura. E para acessar o Pronaf, a renda bruta anual do agricultor familiar deve ser de até R$ 360 mil. Para isso é preciso ter a declaração de aptidão ao Pronaf, que é o DAP. É um selinho, é um título assim que a pessoa tem. É ela que identifica o produtor como agricultor familiar. E é o principal documento da identificação e qualificação da agricultura familiar. A gente fala que é a identidade do agricultor familiar. Então esse é o DAP, tem que ser feito o cadastro no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, né? E aí ele concede esse selo, né, do DAP. Sem esse documento, ele não é reconhecido enquanto uma categoria profissional. A categoria profissional do produtor rural vem sendo cada vez mais reconhecida e ganhando importância no nosso país. Arroz, feijão, carne, legumes, ovos, leite, o cafezinho nosso de cada dia, tudo isso e muito mais é produzido em cooperativas. E por isso que nós vamos falar das cooperativas agora de agropecuárias. É possível arriscar que no prato de todo brasileiro exista sempre um alimento produzido por uma cooperativa do ramo agropecuário. Além de enriquecer a nossa mesa, esses alimentos e produtos garantem a renda de milhares de produtores rurais. São homens e mulheres que encontram no cooperativismo uma ótima alternativa de comercialização e produção coletiva, armazenamento e industrialização, além da assistência técnica, educacional e social. O campo brasileiro é protagonista na produção de alimentos e na geração de trabalho e de renda do país. As cooperativas têm um papel central nesse protagonismo, realizando fortes investimentos na ampliação e na modernização das técnicas de agricultura e de pecuária. Bom, falei um pouco do Pronaf, falei um pouco da Emater. Esses são órgãos institucionais que tentam assessorar diretamente o nosso produtor rural. Agora a gente quer puxar um pouquinho para o nosso curso e vamos falar disso para as cooperativas. As cooperativas agrícolas podem sim se organizar para elas mesmas melhorar sua condição de vida. Nós trouxemos uma ilustração de como isso pode acontecer. Vamos assistir? Olá, seu Armando. Como vai o senhor? Olá, Laís. Tudo bem? Tem chovido bastante. Isso tem beneficiado a safra de café. Mas diz pra gente, o que o senhor veio fazer hoje na nossa cooperativa? Bom, eu trouxe algumas sacas de café para vocês torrarem para mim. E eu tenho urgência nisso. Sem problemas. Você sabe que aqui o cooperado ele tem prioridade e as taxas são menores. Olha, eu vou pegar agora as suas sacas de café e assim que tiver tudo pronto eu ligo pro senhor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Não tem de quê, seu Armando. A cooperativa é assim mesmo, ela trabalha para beneficiar os cooperados. Até a próxima. Tudo bem. Tchau. Olá, moça. É aqui que funciona a cooperativa? Sim, em que podemos ser útil? Então, moça, que eu tenho algumas sacas de café para torrar. Eu gostaria de saber como que eu faço para me beneficiar. Então, mas eu percebo que o senhor não faz parte da nossa cooperativa, né? Não, realmente eu não sou, mas eu gostaria de saber como que eu faço para me associar. Como é mesmo o seu nome? Meu nome é Paulo José e eu sou um pequeno produtor de café. Então, você fala que nós temos os cooperados e a nossa prioridade é atendê-los para que a demanda deles não possa ser atrasada. Mas não se preocupe, a gente pode estar agendando o seu atendimento e eu explico para o senhor certinho como é que faz, pode ser? Claro, pode ser sim. Eu gostaria de saber a respeito das taxas. Então, a gente cobra uma taxa de serviço em cima do valor de mercado. Mas como eu já expliquei para o senhor, a nossa prioridade são os cooperados, até porque eles fazem parte da nossa cooperativa. Mas não significa que não vamos estar realizando o atendimento do senhor. O senhor entende isso? Entendi. Aí eu fiquei com uma outra dúvida aqui a respeito dos prazos e como eu faço para me associar. Então, seu Paulo, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Mas eu vou lhe explicar certinho as tabelas, pode ser? Pode ser sim. Então, gente, a gente tentou trazer um exemplo de como que a cooperativa pode organizar a vida do produtor rural e melhorar a sua qualidade de vida e seu acesso a serviços. A cooperativa ela pode se organizar para prestar o serviço que o cooperado precisa. Nesse caso, quando a gente fala de agricultura, a gente pode pensar, então, em montar uma empresa para beneficiar um produto, oferecer um tipo de vantagem para melhorar a qualidade do nosso produto agrícola.
Isso aí casa muito com os interesses da agricultura familiar. Isso aí não é exatamente uma coisa pública como a Emater ajudando diretamente a agricultura familiar. Isso é uma iniciativa privada, montar uma cooperativa para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, mas que a gente pode utilizar a organização da sociedade para melhorar a qualidade de vida de todos. No nosso exemplo, a gente estava falando de uma torrefação de café. Quem produz café sabe que a melhor maneira de vender o café é o café torrado, que ele tem um valor mais agregado. Aí a nossa ideia é mostrar que uma cooperativa do ramo agropecuário pode ser essa torrefação. Ela vai prestar o serviço para o cooperado de maneira mais barata, porque quando ela estabelece taxas para cobrir o custo da produção, ela só está querendo cobrir isso, o custo. Lembra quando nós falamos sobre a taxa de serviços, os lucros e as sobras, a diferença do que é lucro, o que é sobra? Uma cooperativa só tem sobra, ela não tem lucro, porque toda vez que a gente calcula uma taxa, a gente está tentando calcular aquele valor que vai cobrir certinho os custos e nada mais. A cooperativa não quer cobrar um valor extraordinário, porque ela não tem intenção de dar lucro. Quando sobra dinheiro no final do ano, significa que essa taxa estava um pouco acima do que o necessário para cobrir todos os custos. Você pode, numa cooperativa, cobrar esse valor a mais, por exemplo, do não cooperado, se você quiser realmente prestar serviços para o não cooperado. Organizar uma cooperativa para prestar esses serviços é trazer um beneficiamento, um processamento que vai aumentar o valor agregado do produto e vai dar uma condição de mercado para o produto ser vendido por um preço melhor. E isso melhora a vida de todos os envolvidos, desde a população que vai ter mais acesso a bens beneficiados até o produtor, que vai conseguir vender um produto mais elaborado e que, por ser mais elaborado, tem um preço melhor. A gente vai ver aqui no slide que a modernização do plantio e na comercialização e na industrialização das matérias-primas e fibras produzidas no Brasil também contribui ativamente para o desenvolvimento não apenas no agronegócio, mas da economia brasileira como um todo. Além disso, as cooperativas têm papel fundamental na transferência de tecnologias e na assistência técnica, contando com o suporte de mais de 8.000 técnicos, engenheiros, agrônomos e florestais, veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas. As cooperativas agropecuárias são referências na realização de feiras e vitrines tecnológicas para o agronegócio. São 1.555 cooperativas agropecuárias no país, com mais de 1 milhão de cooperados e 188 mil empregados. Tal dimensão favorece toda a estrutura de apoio institucional a esse ramo do cooperativismo, como os programas de apoio e incentivo à comercialização comum e institucional, exportação, industrialização e outros. Atualmente, a agricultura familiar tem acesso a mais de 15 políticas públicas de apoio e fomento de seu desenvolvimento. Tais políticas de apoio são mais facilmente acessadas quando os agricultores familiares organizam-se em cooperativas do ramo agropecuário. Então fica aqui a nossa grande recomendação. O acesso a políticas públicas de incentivo à agricultura familiar é mais fácil quando os agricultores estão organizados na forma de cooperativas. E não é difícil montar essa cooperativa. Essa cooperativa vai casar interesses dos nossos cooperados e com isso a gente vai conseguir uma melhor prestação de serviço e uma melhoria para todos. Professora, os alunos da escola Dona Benta, eles comentaram uma coisa interessante, que quem tem conta bancária em algumas cooperativas do ramo financeiro, né, também tem benefícios como financiamento com taxas menores. Então, são cooperativas financeiras apoiando cooperativas agropecuárias. E também a escola Estácio de Sá, a professora também comentou que ela é beneficiada também pelos agricultores familiares através da SEAGRE de Primavera de Rondônia, né, da Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, então, apoia a agricultura familiar e a agricultura familiar também fornece alimentos para a Escola Estácio de Sá.
Esses são ótimos exemplos, gente. São ótimos exemplos do nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de mercados institucionais. Esses mercados institucionais vão acontecer muito quando a gente tem esse incentivo da instituição. E essa instituição pode ser pública e privada. Nesses exemplos que vocês trouxeram, que a professora Adriana selecionou para mostrar aqui pra gente tem um exemplo público e outro privado. Por exemplo, quando a gente fala a questão do público, quando a secretaria escolhe adquirir seus produtos da agricultura familiar, ela está fortalecendo mercados institucionais por meio de políticas públicas. E isso é muito importante para todo mundo. Você fortalece o recurso que era do município, ele continua ali sendo multiplicado dentro do município. Você comprou de agricultores familiares, provavelmente vão gastar esse dinheiro ali dentro do município mesmo, na farmácia, no supermercado, em outras lojas, e aquilo ali ativa a economia do município, melhora a qualidade de vida, gerando distribuição de renda, melhorando o IDH mesmo, melhorando a qualidade de vida para todos. E outro exemplo privado, quando a gente tem uma cooperativa de crédito, uma empresa privada, que ela vai fortalecer o seu mercado institucional quando ela oferece essas taxas de créditos vantajosas para as cooperativas agropecuárias. A gente vai ter esse fortalecimento de relações que existem entre as cooperativas e a cooperativa sendo beneficiada da relação que existe entre o cooperativismo. São ótimos exemplos, né? Falando mais sobre esse assunto, no slide a gente vê que quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem o crédito rural, que é uma política pública de crédito, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Então, existe uma política de crédito rural para crédito mais barato por meio do PRONAF. Pode ser utilizado para máquinas, equipamentos, sementes, melhorias, então para várias coisas. E o Programa de Compras e Aquisições, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esse Programa de Aquisição de Alimentos é similar ao que é o exemplo que a gente viu aqui na aula da Secretaria, esqueci o município, professora, da Secretaria? Primavera de Rondônia. Da Secretaria de Primavera, que vai trazer essa aquisição da agricultura familiar, essa é a intenção do programa, fazer aquisições para as instituições públicas através da priorização da agricultura familiar. Então esse é um programa assim institucional, o Brasil tem isso como política pública e essa é uma política pública que melhora a qualidade de vida de todos, principalmente dos moradores dos menores municípios do Brasil, os municípios que têm até 20 mil habitantes. A gente tem outros exemplos de políticas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que vai estar fortalecendo essa questão da aquisição da agricultura, produtos da agricultura familiar para as escolas. No Brasil inteiro a gente tem recursos do PNAE, né, que é um programa nacional, então a gente vai ter isso reflexo em todas as regiões do nosso país e essa realidade. Você então que se alimenta na escola, provavelmente você já consumiu alimentos produzidos pela agricultura familiar. A Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a ATER, que é um programa que vai dar essa questão de trazer tecnologia para a agricultura familiar. A gente vai ter construção de tanques de peixe dentro das propriedades de agricultura familiar, ou introdução de novas espécimes dentro de uma própria espécie de planta. Por exemplo, se a gente tem o cacau foi um produto muito castigado por pragas, né? A vassourinha de bruxa destruiu o cacau no Brasil, sofreu muito com isso. E aí o que a gente acontece? A gente tem pesquisas, a Embrapa, que é um órgão brasileiro, que vai fazer pesquisas, vai desenvolver outras espécies de cacau, que pra gente que consome não é muito diferente, a gente está consumindo praticamente o mesmo produto, mas que tem uma mudança biológica aí, e esse produto é mais resistente a essas pestes, essas pragas. Então a gente vai ter aí uma maneira de fazer essa conexão entre os nossos órgãos de pesquisa e desenvolvimento de produtos novos, para que esse novo produto chegue até a agricultura familiar. Então chegue na produção e a gente não tenha tanta suscetibilidade, não seja tão suscetível, a pestes e a pragas, para a gente ter algumas culturas mais resistentes, mais fortes, que vão durar mais tempo. Então esse é um dos programas, Assistência Técnica e Extensão Rural é um dos programas pelos quais novas tecnologias como tanque de peixe ou novas técnicas ou novos produtos como espécies novas de cacau vão chegar até a agricultura familiar. Programa de Garantia da Safra, que é um programa que garante a compra mínima da safra da agricultura familiar, e o Seguro da Agricultura Familiar, que é um seguro que vai receber quem tiver alguma catástrofe na produção da safra. Por exemplo, choveu muito na época da colheita, estava pronto para colher, mas nos dias da colheita ficou chovendo aí 10 dias sem parar, não deu para colher embaixo da chuva. Aí o produto estraga no pé. Isso infelizmente acontece às vezes no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo, mas acontece às vezes. Então existe esse programa que é um seguro, se você consegue comprovar
provar, aconteceu uma questão natural e isso destruiu a produção, você consegue receber um certo valor de ressarcimento de volta. Não é o valor total da produção, tá, gente? É uma porcentagem, mas é para garantir que a família vai ter algum tipo de segurança também financeira quando acontece alguma catástrofe, assim, alguma coisa inesperada dentro da questão, principalmente de clima, tá? Falando sobre isso ainda dos mercados institucionais, a gente vê que as 2 últimas décadas representam um período de afirmação e grande desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, sobretudo por meio das cooperativas. Então, um papel muito forte das cooperativas no desenvolvimento da agricultura familiar. Organizados em cooperativas, os agricultores têm acesso a mais crédito com juros menores. O exemplo que vocês deram, a professora Adriana levantou, inclusive cooperativas oferecendo créditos melhores para outras cooperativas, créditos com juros menores, né? O maior exemplo é o programa Mais Alimentos, que é o programa que vai garantir a aquisição de mais alimentos, priorizando a agricultura familiar. O Mais Alimentos é uma linha de crédito do Pronaf, que financia investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. Contempla os seguintes produtos e atividades: o açafrão, o arroz, cana-de-açúcar, café, feijão, a mandioca, o milho, palmito, soja, trigo, erva mate, a apicultura, que é de abelha, mel, né, produção de mel. Aquicultura, produtos ligados ao rio, água, lago, produtos produzidos na água. Avicultura, que são as aves. Bovinocultura de corte, que é gado de corte, boi. Bovinocultura de leite, produção de leite. Caprinocultura, que são as cabras. Fruticultura, produção de frutas. Oleocultura, produção de sementes com intenção de produção de óleos, né? Frutos e sementes com intenção de produzir óleos. Ovinocultura. Esqueci agora o que é ovino. Ovelhas. Pesca e suinoculturas, que são os porcos. Então, o programa Mais Alimentos do Pronaf é uma linha de crédito para que a gente tenha incentivos na produção desses alimentos. O que esses alimentos todos têm em comum? São alimentos da mesa do brasileiro. O foco são alimentos de consumo para o brasileiro, são alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, alimentos do nosso café da manhã, almoço, janta. Então, o foco aqui é garantir aquela segurança alimentar para o Brasil, como política nacional, e para o produtor, o foco é fazer incentivos para que ele tenha uma renda mínima, isso vai gerar distribuição de renda para ele, enquanto ele está ganhando porque ele está produzindo esse produto, o Brasil está ganhando, porque nós temos qualidade alimentar, esses produtos vão ser produzidos a um preço mais barato, a gente não vai ter inflação de alimentos, que é a pior inflação que pode acontecer no país, porque afeta de maneira muito cruel, principalmente os mais pobres, e a gente vai ter também uma questão de segurança alimentar no sentido de conseguir produzir internamente, principalmente os principais alimentos que a gente consome. Se a gente cortar a relação comercial com outro país, a gente não vai ter problema de faltar alimento para a gente. O Brasil exporta carne para muitos países na Europa, no Oriente Médio, né? Imagina se a gente para de vender para esses países, é muito ruim para a gente que a gente para de vender, nossa balança comercial, nossos empresários vão sofrer. É ruim para o país também que vai parar de receber esse alimento, vai parar de receber uma carne de qualidade, que é a carne produzida no Brasil. Um outro exemplo da Argentina. Quase todo o trigo que a gente consome no Brasil é produzido na Argentina. O trigo ele precisa de condições climáticas que a gente não encontra muito no nosso país. Altitude, temperatura, uma coisa muito específica. Se a gente cortar relações comerciais com a Argentina, a gente vai sofrer muito, nosso pãozinho vai ficar muito caro. A agricultura familiar, então, ela vem incentivar a produção de trigo. A agricultura familiar que deseja produzir trigo tem esse programa, então, que é chamado Mais Alimentos. Ela pode solicitar uma linha de crédito mais barata por esse programa para produzir trigo. É bom para a família que vai ter um retorno financeiro quando vender o trigo e é bom para o Brasil, que quanto mais a gente produz esse produto, mais a gente fica independente da nossa relação comercial com os países estrangeiros. Por meio dessa linha de crédito, então, do Mais Alimentos, são financiados projetos individuais de até R$150 mil e coletivos de até R$750 mil, com juros de 2% ao ano, até 3 anos de carência e 10 anos para pagar. 2% ao ano, então, juros bastante baixos para a nossa economia. Nossa.
né, professora? Muito baixo. E 3 anos de carência são 3 anos que você não precisa pagar nenhuma parcela. Você pega o empréstimo, fica 3 anos sem pagar nenhuma parcela e as parcelas começam a correr depois de 3 anos. Isso quer dizer a carência, é um tempo que você não vai pagar a parcela, no caso, quando a gente está falando de empréstimos. E depois 10 anos para pagar o financiamento. É um financiamento bastante privilegiado, né? A gente não consegue outros financiamentos bons assim. Esse é um programa muito específico ligado ao Pronaf, que tem, então, toda essa rede de incentivos. Ele pode gerar empréstimos coletivos ou individuais. Nessa parte dos coletivos, entram as cooperativas. Cooperativas podem fazer solicitação de um empréstimo coletivo por meio dessa linha de crédito, né? Então a gente tem muita margem para cooperativas agropecuárias, é uma coisa que a gente tem muita potencialidade aqui no nosso estado, tem muita capacidade de gerar retorno financeiro mesmo. E 3 anos de carência, né? Excelente, que dá tempo da cooperativa se estruturar e começar realmente a funcionar bem e vender, abrir mercado, né? Dá tempo daquela produção começar a ter retorno, né? Sim. Você plantou e começou a ter retorno. Essas são as grandes vantagens da organização dos agricultores em cooperativas: acesso a maiores valores de crédito e melhores condições de financiamento para investimentos na produção. São as compras de alimentos para recursos governamentais, para atendimento de programas como merenda escolar, restaurantes populares, hospitais, creches, compras e doações de semente para agricultores familiares e para alimentação e plantio. Tudo isso está dentro de mercados institucionais, tema que nós discutimos na aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre a agricultura familiar, explicamos o que é a agricultor familiar. Para ser agricultor familiar, ele tem que ter uma renda anual menor de 360 mil. Aqui em Rondônia, menos de 240 hectares de terra. Essa questão de terra, em cada estado sempre vai ser 4 módulos de terra, cada estado tem o seu módulo de terra. A agricultura familiar tem a característica de ter a família ligada à atividade da terra, a terra como sua principal fonte de renda. Ela está ligada a uma característica muito importante, que é a diversidade de culturas. Essa diversidade vai alimentar a mesa do brasileiro, vai trazer realmente os alimentos que a gente consome, café da manhã, almoço e janta na nossa vida. E isso é muito beneficiado pelos mercados institucionais. Os mercados institucionais no Brasil são fortalecidos por políticas públicas, por programas que fortalecem a agricultura familiar por uma série de motivos. Porque isso é importante para o país e porque isso é importante para as famílias, principalmente nos municípios até 20 mil habitantes. Alguma coisa a acrescentar, prof? Antes do nossa atividade de sala, queria ainda dar alô para 3 escolas aqui que estão ligadas, né? Escola Maria de Matos e Silva, da CRED Ouro Preto do Oeste, a Escola Tubarão e também a Escola Alquinder Brasil de Arouca, que é de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, sempre presente, né? Valeu, pessoal, agradeço a participação de vocês. Nós ficamos agora com a atividade de sala, 6 questões para a gente responder, daqui a pouco a gente volta para a correção. Vamos lá? Retornamos agora para a nossa atividade. A nossa atividade, nós tivemos 6 perguntas discursivas sobre o tema da aula de hoje. Na aula de hoje a gente falando sobre agricultura familiar e mercados institucionais. Eu quero saber da sua resposta, quero ler ela aqui para a gente comentar. Manda para a gente. A nossa primeira pergunta é assim: o que é preciso para ser definido como um agricultor familiar? Então, a gente tem alguns requisitos para ser um agricultor familiar. Primeira pergunta é saber o que é preciso para ser definido como agricultor familiar. Na aula de hoje a gente falou de alguns benefícios, né, dessa definição. O agricultor familiar, ele tem acesso a alguns programas e alguns créditos que são especiais para ele, por causa de uma série de interesses que o Brasil tem em incentivar a agricultura familiar. Primeira pergunta é: o que é preciso para ser definido como agricultor familiar? Nós temos um gabaritozinho. Professora, tivemos alguma resposta? Não, até o momento não. Não? Nós temos um gabaritozinho aí, não existe uma resposta só fechada, né? Você pode trazer alguns outros fatores relevantes, mas o nosso gabarito está aqui. Para ser agricultor familiar, é preciso praticar atividade do meio rural.
possuir área de até 4 módulos fiscais. Essa é uma definição legal por causa das diferenças regionais. Em cada estado do Brasil, um módulo fiscal tem um tamanho diferente. Então, às vezes, é uma terra muito menor no sul e sudeste e maior na região norte. Em Rondônia, especificamente, o módulo fiscal tem 60 hectares, né? A mão de obra da própria família, a renda tem que ser familiar e vinculada ao próprio estabelecimento. E o gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento tem que ser feito pela própria família. Então, a mão de obra é uma questão muito importante, a mão de obra é da própria família. E o gerenciamento também, a questão aqui do gerenciamento do estabelecimento, tem que estar sendo feito pela própria família. O que eu quero dizer, gente? Não vale ter uma propriedade e deixar para outra pessoa gerenciar, pagar um gerente da terra, pagar alguém para tomar conta. Isso aí não é agricultura familiar, isso aí é gerir como uma empresa, é outro sistema, né? Na agricultura familiar, a ideia é que a família esteja envolvida com a terra, família mesmo que é proprietária ou que está ligada à terra, né? Não precisa ser proprietário, no caso do meieiro ele não é proprietário, mas ele tem que ter a renda vindo da terra e tem que estar ligado ao trabalho dentro da terra, tá bom? Algum comentário, alguma participação? Ainda não. Gente, a internet tá meio fraca hoje, tem dia que a internet tá mais difícil, né? Mas é bem legal pra gente quando você participa. Manda sua resposta, manda seu comentário para as nossas perguntas, a gente quer ler o nome da escola, quer comentar sobre você aqui. Ah, sim, agora chegou uma resposta da Escola Bandeirantes. Legal. Para a questão número 2, que é qual documento pode ser definido como a identidade do agricultor familiar. Colocou, é preciso ter a declaração de aptidão ao PRONAF, ou DAP, e o principal documento de identificação e qualificação da agricultura familiar é a identidade. É o principal documento de identificação e qualificação da agricultura familiar. Isso mesmo, excelente resposta. Aqui a resposta é o DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Né? Com esse documento você consegue acesso a esses programas de políticas públicas, de incentivos a mercados institucionais, de incentivo de crédito. Então são programas que vão beneficiar realmente a agricultura familiar e essa é a resposta. Pessoal de Bandeirantes, que município, professora? Não sei, Escola Bandeirantes, não sei qual é o município. A Escola da Tubarão também deu a mesma resposta, o DAP. Ah, ótimo, pessoal da Escola de Tubarão também, obrigado pela sua participação. Acho super legal, quando eu peço a participação, vocês assim atendem prontamente, muito obrigada. É legal realmente a gente poder interagir, eu sinto realmente a gente participando e conversando com você. Nós temos outras perguntas também, se você quiser mandar a sua resposta, dá tempo ainda. Enquanto isso, vamos ler a pergunta número 3? Pergunta número 3 tem essa pergunta aqui, a produção da agricultura familiar é mais ou menos diversa que a agricultura convencional? Qual a importância da agricultura familiar para as nossas refeições diárias? Então, gente, a pergunta número 3 vai falar sobre diversidade de cultura no sentido de quantidade e qualidade de alimentos. A agricultura familiar tem mais alimentos diferentes ou tem alimentos tão iguais quanto a agricultura convencional? Qual que é a sua opinião? Você já tem uma percepção sobre isso? Você já observou? Quando a agricultura é familiar, ele tende a plantar só uma cultura ou várias culturas? Isso aí é relevante para a nossa questão alimentícia, das nossas refeições? É um pouco do assunto que a gente discutiu hoje, né? O que nós falamos na aula de hoje está resumido aí nessa pergunta. Tivemos participações, professora? Respostas? Não, ainda não chegou da resposta 3. Acho que a gente pode ler a pergunta 4, enquanto vão chegando as respostas. Talvez a gente lê depois as respostas juntos. Às vezes o pessoal manda junto, né, a folha de respostas. Qual o principal programa governamental de apoio à agricultura familiar? O que esse programa faz? E você já ouviu falar dele em seu município? Essa pergunta, mais uma vez, gente, falando um pouquinho dessa questão do PRONAF. O PRONAF é o principal programa de agricultura familiar, é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Dentro desse programa, existem diversas ações, muitas ações mesmo, algumas das quais a gente comentou na aula de hoje, de crédito, de aquisições, de geração de mercado institucional, para comprar produtos da agricultura familiar para merenda, né?
para os municípios. E ele faz algumas coisas como disponibilizar crédito para atividades de custeio e investimento na produção da agrícola. E a gente colocou aqui que você tem uma resposta livre, porque a gente quer saber se você já ouviu falar dele no seu município. Eu achei bem interessante que durante a aula já apareceu uma resposta assim, né? O pessoal de Primavera comentou que a merenda escolar vem da agricultura municipal. É esse tipo de resposta que a gente quer ver. Como que é no seu município? Em Primavera, a Secretaria adquire produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. Primavera de Rondônia. E no seu município, como é que é? Você já ouviu falar? A gente quer saber da sua realidade e comentar aqui. A escola Maria de Matos e Silva respondeu a questão 4 Pronaf, que está correta, e a escola Tubarão mandou para a questão 3, que sim, a agricultura é mais diversa, a agricultura familiar é mais diversa que a agricultura familiar. A agricultura familiar é mais diversa, né? Essa é a resposta mesmo. A gente tem comentado sobre isso, a segurança alimentar, porque a agricultura convencional, gente, ela é muito ligada aos produtos que estão tendo muita lucratividade. Às vezes no mercado internacional tem algum momento que vai estar dando muita lucratividade o café, às vezes o açúcar, né? Hoje em dia um produto que está dando muito lucro é a soja, então a gente vê na agricultura convencional cada vez mais estabelecimentos grandes produzindo soja. E a bovinocultura, a gente sempre vê muitos gado, né? Gado de corte, principalmente, ele é muito produzido na agricultura convencional. Só que quando você vai ver essa fazenda da agricultura convencional, além dela ser extensa territorialmente, normalmente ela tem só a produção de um produto, é o que a gente chama de monocultura. E quando a gente vai falar, então, da agricultura familiar, tem vários motivos para ela ser diversa. Às vezes, dentro da propriedade já tem diversidade, e quando você considera vários produtores de agricultura familiar, cada um prefere trabalhar com uma coisa. Vocês já observaram isso? Um fala assim, eu gosto de trabalhar com peixe, me lido bem com peixe. O outro fala, eu gosto de trabalhar com gado de leite. Tem um tempo que eu trabalho com isso, me dou bem com isso e tal. E outro trabalha mais com hortaliças, outro mais com verduras, outro com grãos. Então a gente vai ter essa diversidade tanto dentro da propriedade, quanto quando você compara vários produtores da agricultura familiar. Então ela é mais diversa, ela produz produtos mais variados e isso é muito importante para a nossa segurança alimentar, porque são esses alimentos que estão na nossa mesa. O aluno Lucas Mota, ela não colocou aqui qual era a escola, mas ele mandou a resposta para a questão 3. A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar ou agricultura convencional. A gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Ótimo, realmente essa questão de compartilhar com a família, ter como principal fonte de renda, são as características principais da agricultura familiar. Muito bem observado, Lucas. Obrigado por participar. Mais participações, prof? Por enquanto não, Aguardamos a sua. Uhum. Vamos ler a quinta questão? Quinta questão. Qual é a principal vantagem das organizações dos agricultores em cooperativas no ramo agropecuário no que diz respeito ao acesso ao crédito? Gente, muito interessante essa questão, tem a ver com o que a gente comentou no finalzinho da aula. Existem programas específicos, por exemplo, para oferecer crédito muito barato para quem tem Pronaf. E esses programas vão considerar valores diferentes para o agricultor individual e para empréstimos coletivos. Esses coletivos incluem agricultura familiar. Eu posso dar um exemplo prático, tá? Se numa linha a gente tem várias pessoas ali que produz leite e a gente precisa de um investimento para fazer, por exemplo, a aquisição de um tanque de resfriamento pro leite, a gente pode organizar uma cooperativa agropecuária, ter acesso a esse tipo de crédito e fazer aí a construção de um tanque de leite que vai sair super barato por causa desse crédito barato, dessa parcela, condição de pagamento, juros baixos e que vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo ali na linha. Então, as vantagens ligadas a se organizar a cooperativa e ter acesso ao crédito é porque o crédito para a cooperativa ou para o coletivo, ele é muito maior em volume de dinheiro. Dá para fazer coisas que são melhorias grandes, dá para comprar uma máquina importante, um equipamento, fazer uma terraplanagem se for necessário naquela região. O que for necessário para a sua agricultura, você pode se organizar ali numa agricultura na forma de cooperativa agropecuária e você pode, dentro desse ramo, ter acesso a créditos especiais em volume especial para fazer melhorias, beneficiamentos que vão ser importantes para a agricultura na sua região. Eu já vim com a resposta, né? Me empolguei. Tem a resposta do gabarito também aqui.
No gabarito a gente escreveu assim: organizados em cooperativas, os agricultores têm acesso a mais crédito e melhores condições de pagamento, né? Um dos exemplos é o que a gente trabalhou na sala de aula, mas existem outros exemplos também. A união faz a força, né? Isso é muito importante no cooperativismo. No cooperativismo, não só a força para conseguir o crédito maior, mas com esse crédito, às vezes, conseguir algumas melhorias que não fazem sentido para uma propriedade sozinha. Às vezes uma propriedade sozinha não tem produção de leite suficiente para encher um tanque de resfriamento, no sentido de fazer aquilo ser lucrativo. O custo de manter esse tanque, o custo de instalação desse tanque pode ser tão caro que não faz sentido para aquela agricultura, para aquela propriedade pequena de terra. Mas se a gente fala da união numa cooperativa agrícola, a gente pode estar falando aí, como a gente viu na nossa ilustração, a torrefação de café ou o tanque de leite, algumas melhorias dessas que são importantes, que vão agregar bastante valor, vão melhorar a qualidade de vida do agricultor familiar e que podem realmente ser facilitadas quando a gente está organizado em cooperativa, exemplo da cooperativa agropecuária. A escola Estácio de Sá, os alunos Kaique e Lohane responderam a questão 5. Ainda, as principais vantagens é o acesso a maiores valores de créditos e melhores condições de financiamento para o investimento da produção. Ótima resposta, super perspicaz, é isso mesmo. E tem a questão das próprias cooperativas de crédito, né, que auxiliam bastante, porque como elas também não lidam com a questão do lucro, né, e elas também têm condições de fazer financiamentos mais atrativos do que os bancos normais, né? Muito bem lembrado, como as cooperativas de crédito não trabalham com lucro, elas trabalham com taxas para cobrir os custos, elas podem dar condições melhores. E a gente tem esse fortalecimento entre cooperativas, que também fazem o mercado institucional. Então, se a gente tem aí uma cooperativa agropecuária, ela tem tendência a ter bom acesso dentro de uma cooperativa de crédito. Então, pode vir tanto pela via pública, por esses programas de incentivo, quanto pela via privada, quando a gente fala de acesso a uma cooperativa de crédito, que é uma empresa privada. Olha, mais um exemplo aqui, a Escola Francisca Martendal, eles têm o PAA, Programa de Aquisição Alimentar, lá, através da Emater. Que legal! Onde é que fica a escola? Qual é o município? Chupinguaia. Chupinguaia, eu conheço Chupinguaia, olha só, gente, que legal. PAA também no seu município aí, a merenda escolar que vocês consomem. A agricultura familiar não é um exemplo que está em outro lugar, ela está no nosso município, ela está na nossa realidade. Eu tenho certeza que, direto ou indiretamente, vocês são tocados pela agricultura familiar de algum jeito na sua vida. Eu adoro quando vocês participam. É muito bom, né? Vamos ler a pergunta número 6. Dá tempo ainda de mandar a resposta, hein, gente? Finalizando a aula aqui. Pergunta número 6. O que são os mercados institucionais e qual a sua opinião, a sua principal vantagem? Qual a principal vantagem dos mercados institucionais? A gente falou bastante, né? Acho que não sei se a gente fechou uma definição bem fechadinha do que são mercados institucionais. Mercado institucional tem resposta? Tem, a Escola Estácio de Sá mandou também, que são as compras de alimentos com recursos governamentais para atendimento a programas. Ótimo. Aluno Kaique e Lohane. Kaique e Lohane, arrasando. Os 2 alunos. Obrigada pela participação. É isso mesmo, né? Os mercados institucionais, eles são fortalecidos quando a gente faz essa compra. Gente, isso não é uma bolsa, não é um auxílio, não é uma transferência direta de renda. Isso é uma preferência na aquisição, normalmente com preços bem competitivos de mercado. O que a gente está fazendo aqui é criar incentivos para a economia se multiplicar. Então, muito disso é feito por meio da questão dos recursos públicos. É como se fosse uma política pública. O governo precisa comprar esses materiais de qualquer forma. Claro. Precisa comprar alimento, né? Uhum. E ele pode escolher de quem vai comprar esse alimento. Ele vai comprar de uma grande rede de supermercado ou se ele vai comprar de um grande produtor, um grande cerealista ou da agricultura familiar. Uhum. Às vezes esses incentivos são importantes porque muitas vezes a agricultura familiar ela fica meio que naquela dificuldade de formalizar os seus papéis. E a gente sabe como é difícil contratar com a gestão pública. Para contratar com a gestão pública, você tem que estar com os papeizinhos tudo em dia, os documentos, todos em dia da instituição. Na agricultura familiar, a gente tem todo esse incentivo que vai ajudar o agricultor a já ter os seus papéis organizados. Com o DAP, né, com o próprio Pronaf, assim, é todo um programa para organizar a vida documental da agricultura familiar. Não é necessariamente a questão de preço, às vezes os preços são bem competitivos de mercado. E aí, quando a gente vai fazer essa aquisição, a gente vai estar dando um incentivo
para os municípios. Quando eles forem gastar o seu dinheiro, é como se a União, o Estado, o Brasil mesmo, como país, estivesse falando para os municípios. Tenham esse trabalho a mais, tenham esse serviço a mais na hora de fazer a aquisição. Ao invés de comprar de uma empresa grande, compra de vários fornecedores pequenos, porque isso é o nosso programa de incentivo à agricultura familiar. Dá mais trabalho, às vezes, para o pessoal que está fazendo essa aquisição, tá, gente? Porque lida com um monte de fornecedores, mas tem resultado no município. Porque esse dinheiro fica no município. Você está colocando esse dinheiro para as famílias que residem ali. E isso faz a economia girar localmente, porque essa família, tendo dinheiro, ela vai fazer compras ali dentro do município também. Isso tem o que a gente chama na economia efeito multiplicador. A gente multiplica esse dinheiro dentro da sociedade, porque ele está ficando ali naquela organização. As farmácias têm mais movimento, os supermercados têm mais movimento, os hospitais, os serviços, de uma forma geral, no município têm mais movimento, porque várias famílias estão conseguindo vender esses seus produtos para o município. O fortalecimento dos mercados institucionais é muito importante para o aquecimento das economias brasileiras, principalmente nos municípios menores. Município até 20 mil habitantes, ele depende muito desse recurso que vem da agricultura familiar e que aquece o município. Os estudos indicam que cerca de 90% da economia dos municípios até 20 mil habitantes é aquecida por esse recurso da agricultura familiar. Não quer dizer que 90% das pessoas recebem essa compra, não é. É porque às vezes a pessoa tem ali um cursinho de inglês, mas a família que tem agricultura familiar, como ela tem essas vendas frequentes de produtos para merenda escolar, por exemplo, talvez ela pode colocar o filho lá para fazer um cursinho de inglês. Olha como a coisa é indireta, mas afeta a nossa realidade, muda a nossa vida. Eu queria ler a respostinha do gabarito, só para a gente ver, resposta 6 aí, vamos dar uma olhadinha. A gente perguntou então o que são esses mercados institucionais e qual a sua principal vantagem. São compras governamentais de produtos agropecuários pelo preço de mercado, para atender a demanda de merenda escolar, de creches, de hospitais, de casas de repouso, de instituições públicas diversas. Tem como principal vantagem o apoio à agricultura familiar e o fornecimento de alimentos saudáveis à população. Essa é a resposta do nosso gabarito. Tem outras respostas também, eu sei que vocês conseguem visualizar agora. Eu queria agradecer a sua participação, pessoal de Primavera participando, Escola Marechal participando, pessoal de Guajará, os alunos, Lohane, Lucas, muito obrigada por ter mandado a sua participação, isso dinamiza a nossa aula mesmo, enche meu coração de orgulho de vocês. Eu queria agradecer toda a atenção da aula de hoje. Por enquanto a gente vai concluindo por aqui, né, professora? Sim, só a última, quero só ler a última participação aqui, é que a Escola Tom Jobim também tem esse programa de aquisição de alimentos. Lá também eles têm, lá de Machadinho. E também queria agradecer a participação, que foi ótima, né? Engrandeceu a nossa aula, foi bastante proveitosa, assim, os exemplos que vocês trouxeram. E aí ficamos assim para a próxima aula, né? Para a nossa última aula, né? Antes da prova. Exatamente, a última aula de conteúdo já é na semana que vem. Muito obrigada pela participação. Até a próxima aula. Até. Educação à distância, mudando realidades.